o tema que a gente vai discutir hoje foi um tema que caiu na EPICAR de 2014 para dar acesso ao ITA, né? Então, vocês têm duas informações aí, ITA 14, EPICAR 14, era para os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que iam fazer uma prova, que é uma seleção interna deles, para o ITA. E aí, o primeiro texto que a gente viu, e que a gente vai ver, aliás, né, foi um texto que caiu na prova. A maioria dos vestibulares militares seguem o mesmo padrão, de que os textos que compõem as provas de as questões, né, a prova de questões, também serve como base para a gente trabalhar na redação, tá bom? Então, bora lá. No fundo do baú é o texto 1 que a Liz vai botar para vocês. Está lá? Já está lá, Liz? Então, olha só. O que é no fundo do baú? Vamos começar a falar sobre o título. No fundo do baú da ideia de quê? De coisa velha. E o texto fala assim: eu tenho uma amiga que todos os anos me envia um belo cartão de Natal, às vezes desenhado por ela. Esse ano, em vez de cartão, chegou uma gentil mensagem eletrônica. Eu entendo, ficou mais fácil. E dessa maneira, você manda para quantas pessoas quiser, mas não há comparação entre um cartão que você custa jogar fora e uma mensagem eletrônica. Isso ainda é mais verdade para essa maravilhosa forma de comunicação que é a carta. É difícil imaginar que a carta representa na história da humanidade. Primeiro, como um laço afetivo, certo? Pode-se pôr sentimento numa mensagem eletrônica, mas ela tem um caráter menos pessoal que uma carta. Recebendo a carta, você sabia que era só para você. Que uma determinada pessoa, num cantinho do universo, sentou-se numa mesa, escolheu papel, uma caneta e começou a escrever para você. A emoção podia começar na caixa do correio, pelo formato do envelope, pela letra que você conhecia. Isso pelo lado afetivo. Havia outro, enorme. A carta como um documento histórico, ou literário, ou sociológico. Aqui no Brasil, começou com a Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento da nacionalidade. Pouquíssimo tempo depois, as cartas do Padre Manuel da Nóbrega, que prestam informações preciosas sobre um país recém-nascido. Não há nenhuma certeza de que as pessoas vão guardar e-mails. É uma coisa mais precária e a nossa própria pressa da vida moderna conspira contra isso. Assim, talvez, deixem de se repetir coisas como 1. As cartas de São Paulo, básicas para a história do cristianismo. 2 conjuntos de cartas romanas, as de Cícero e as de Sêneca, que sozinhas garantiam um conhecimento quase íntimo de uma época grandiosa. As de Cícero, mais pictórias, tecidas com as histórias do dia a dia. As de Sêneca, o retrato de um filósofo que foi o Montaigne dos romanos. As cartas de Fénelon, esse grande bispo francês, foi o incomparável diretor da consciência na França de Luís XV. Luís XIV, aliás. Luís XIV? É. Sua correspondência é uma combinação única de beleza literária e finura espiritual. As cartas de Flaubert, talvez sua obra-prima, tem uma preciosa edição francesa em 7 volumes. O caso de Flaubert é um bom exemplo. Como ele vivia isolado, totalmente dedicado aos seus poucos romances, a carta era o seu meio de comunicação com o mundo. Sendo ele o escritor que era, surgiam maravilhas literárias, mas o tom é absolutamente íntimo, não vai muito bem com a forma eletrônica. Número 5, a correspondência entre Machado de Assis e Joaquim Nabuco. Esse é um tesouro bem nosso. Nabuco era 10 anos mais moço que Machado e foi seu parceiro na formação e na consolidação da Academia Brasileira de Letras. Para além do puramente literário, o que essas cartas revelam é o encontro, o diálogo entre 2 espíritos superiores. Tem o sabor de um velho vinho do Porto. Ali você poderia ir mais longe.
na literatura romântica, por exemplo, as cartas de amor entre Elizabeth Barrett Browning e seu futuro marido Robert Browning, todos os dois grandes poetas. No século XX, as cartas que tanto enriquecem a estante kafkaniana. Sem serem famosas, as cartas de Thomas Mann são um dos melhores meios de aprofundar o conhecimento desse grande romancista alemão. Isso não é para ser um exercício de saudosismo. Cada época tem suas coisas boas, ou mais. Normalmente, nesses casos, ganha-se por um lado e perde-se por outro. O ideal é, quando se pode conservar tudo ou quase tudo. Esse texto do Luiz Paulo Horta fala para a gente de como a carta, o documento físico do papel, tinha um foro mais íntimo, mais individualizado do que o e-mail, por exemplo. Quem garante que o cara que te mandou um e-mail hoje não copiou e colou isso de alguma coisa que já tem no Google? Ou já deu aquela misturadinha numa carta que ele já escreveu para alguém e adaptou isso para você? Coisas que numa carta dariam mais trabalho, não é? Então, essa é a discussão desse texto. O texto 2, vamos anotar aqui então no cantinho, o texto 1 fala sobre o quê? Sobre carta, sobre o meio físico, né? Carta enquanto documento, carta como algo único, personalizado. Personalizado. O documento 2 é uma carta de Machado de Assis. Machado de Assis tinha 65 anos quando Carolina, sua mulher, morreu em 1904. Viveria ainda mais 4 anos. Joaquim Nabuco, um dos seus melhores amigos, era 10 anos mais moço e correspondia-se mais moço, mais novo, tá? Correspondia-se com Machado desde a adolescência. Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1904. Meu caro Nabuco, tão longe e em outro meio, chegou-lhe a notícia da minha grande desgraça, e você expressou a sua simpatia por um telegrama. A única palavra com que lhe agradeci é a mesma que ora lhe mando, não sabendo outra que possa dizer tudo o que sinto e que me acabrunha. Foi-se a melhor parte da minha vida e aqui estou só no mundo. Note que a solidão não me é enfadonha, antes me é grata, porque é um modo de viver com ela, ouvi-la, assistir aos mil cuidados que essa companheira de 35 anos de casado tinha comigo. Mas não há imaginação que não acorde, e a vigília aumenta a falta da pessoa amada. Éramos velhos, e eu contava morrer antes dela, o que seria um grande favor. Primeiro, porque não acharia ninguém que melhor me ajudasse a morrer. Segundo, porque ela deixa alguns parentes que a consolariam das saudades, e eu não tenho nenhum. Os meus são amigos, e verdadeiramente são os melhores, mas a vida os dispersa no espaço, nas preocupações do espírito e na própria carreira que a cada um cabe. Eu me fico por hora na mesma casa, no mesmo aposento, com os mesmos adornos seus. Tudo me lembra a minha meiga Carolina. Como estou à beira do eterno aposento, não me gastarei muito em recordá-la. Irei vê-la e ela me esperará. Não posso, meu caro amigo, responder agora a sua carta de 8 de outubro. Recebi-a dia depois do falecimento de minha mulher e você compreende que apenas posso falar desse fundo golpe. Até outra e breve, então lhe direi o que convém ao assunto daquela carta que, pelo afeto e sinceridade, chegou a hora dos melhores remédios. Aceite este abraço do triste amigo velho Machado de Assis. Olha que bonito, né? Quem é que escreve um trem desse? Nem no e-mail, né? Até para mandar uma mensagem de condolência. Eu estou ouvindo meu retorno. Será que está alto? Não? Até para mandar uma mensagem de condolência, a gente vai lá no Google e escreve mensagens fúnebres, não é isso? E aí pega aquele cartão bonito,
com aqueles negocinhos brilhando, aparecendo e manda para a pessoa, até no momento de dor, né? Ou então, se alguém, no primeiro comentário, escreve um negócio bonito, aí você coloca uma carinha triste, um emoji, né? Porque a gente simplificou a nossa comunicação através das redes sociais e do e-mail. Há algumas figuras. Você, meme não usa numa situação triste dessa, né? Usa uma carinha triste, ou usa uma mensagem triste, ou um vídeo, não é? Algo que perde o tom do foro íntimo, da individualidade, da subjetividade, de coisa única, não é? É diferente de você falar para sua avó fazer uma colcha de retalhos para você, você ir lá numa loja dessas aí que vende roupa de cama e comprar uma roupa de cama, uma colcha, que muito mais pessoas vão ter, né? O cuidado, o trabalho de algo que é feito para você de maneira única e individual é o que a carta, no texto 1 e no texto 2, que é o exemplo de uma carta, mostra. Então, a gente tem o texto 1 e o texto 2 que compuseram a prova de questões como algo aí íntimo, único, personalizado. Não é? Íntimo. Vou botar aqui, ó, porque os dois textos têm a mesma pegada, né? Íntimo. Pessoal. E aí a gente vem pro desenho aí, para a charge, né, acima, abaixo logo do texto do Machado de Assis, que mostra como que é hoje a comunicação entre as pessoas, mesmo as que têm muita intimidade. E aí a charge, de quem é, meu Deus? A charge eu não tenho aqui, não consegui entender a assinatura e não explicou pra gente. Mas eu tenho um casal na mesma cama, cada qual com o seu notebook. Feliz Dia das Mulheres, querida. E aí o cara bota até a carinha, né? Sorridente. Obrigada, amor, você é muito gentil. Ao invés de eles estarem aproveitando um momento entre eles, olhando nos olhos, falando Feliz Dia das Mulheres e compartilhando aquele dia, eles estavam fazendo isso de uma maneira pública nas redes sociais. Onde isso, para algumas pessoas, tem muito mais valor do que viver a situação e o momento atual. A gente já discutiu aqui alguma outra redação que falava sobre isso. Não é? Eu acho até que foi na aula passada que as pessoas se arriscam tirando selfies, por exemplo. Foi na aula passada, Liz? Você estava aqui? Que a gente estava discutindo alguma coisa que as pessoas se arriscam tirando selfie. Era do SpaceX também, não era a redação? E aí o cara morre de graça. Por quê? Porque tem muito mais valor aparecer na rede social do que viver o momento que ele está vivendo agora. Que é o que a gente tem aí. Após a leitura dos textos dessa prova, a gente já leu 1 e o 2. Da charge, a gente vai escrever um texto dissertativo. O texto dissertativo, ele tem, por obrigação, explicar, falar sobre um assunto. E você tem que defender um ponto de vista. Então, você tem que argumentar. Então, o texto, ele é dissertativo argumentativo. Norma padrão, não pode ter gíria, não pode ter trocadilho, não pode ter receita de miojo no meio, não pode ter treta, não pode ter confusão. Você vai explicar e vai usar dentro da norma culta, da norma padrão da língua portuguesa. E olha o tema aí que foi dado para você. A influência das novas formas de comunicação no relacionamento humano no século XX. Vamos analisar aí como é que a gente pode construir um texto com base no que a gente viu e com base no tema que foi dado. Bom, que forma de comunicação que a gente tem hoje, né? Quais são as formas de comunicação do século XXI? E-mails. Esses eu vi que quem usa e-mail era velho, Liz. E-mail é coisa de velho. O crente quer uma modernidade. O que mais? WhatsApp. Não é isso? O Zap. O que mais? Redes sociais. E aí você bota Facebook. O que mais? Snapchat. Instagram. O que mais que é modernoso aí na comunicação do século XXI? Conversa via Skype.
não é? Mas daí fica ali junto com o WhatsApp. Esqueci alguma coisa, Liz? Que chegue aí para a forma de se relacionar hoje? Hangout do Google, YouTube, ok? Eu vou botar o Skype aqui, porque o Skype está mais perto do Skype. Essas são as novas formas de comunicação do século XXI. E não influencia o relacionamento, influencia. O próprio tema diz que influencia. O relacionamento humano. De que tipo de relacionamento humano ele está falando? Olha o exemplo que a gente tem aí. Primeiro vamos na charge, depois a gente vai subir para os textos. Na charge a gente tem um relacionamento. Nossa, ficou horrível isso aqui. Amoroso, não é? Um casamento, era para ser amoroso. O que mais que um relacionamento humano? Amizade. Aí a gente está indo lá para a carta do Machado de Assis para o Joaquim Nabuco. Amizade. Relacionamento de amizade, né? Relacionamento fraterno entre irmãos, entre primos. Né? Fraternos. O que mais faz parte aí do relacionamento humano? Amizade, fraternidade, família, né? Deixa eu botar aqui família. E aí a gente pode colocar o trabalho e todas as pessoas que fazem parte aí do seu trabalho, que interagem com você no trabalho. As novas formas de comunicar aceleraram a comunicação, por exemplo, e facilitaram bastante a comunicação entre o relacionamento humano que envolve amor, família e trabalho. Como assim amor? Eu posso, por exemplo, viajar hoje para outro lugar do país e ainda assim conversar com o meu marido. Não posso, não? Mantendo aí a chama do relacionamento amoroso acesa. Vamos supor que eu tenho que passar uma semana fora, lá no Nordeste. Vou conversar com ele todos os dias, vou mandar fotos, vou mostrar como é que é. Vou sentir saudade da minha filha, dos meus amigos. Posso conversar via Skype, via WhatsApp, não é? Atualizado em tempo real, usando aquele FaceTime, sabe? Você liga e fala, oi, eu faço isso com minha mãe uma vez por semana. Eu ligo para ela, mostro a casa, conto conversa, né? Conto caso, explico aí o que está acontecendo na minha vida. E aí ela vê. Quem imaginaria, né, por exemplo, há 30 anos atrás, que o telefone nem tinha celular. Você veria a cara da pessoa, ouviria a voz daquela pessoa. Impressionante, né? E no trabalho, como que essas novas formas de comunicação ajudaram e contribuíram para o nosso relacionamento no trabalho? Fica mais fácil, por exemplo, para o meu chefe que está viajando, me mandar uma mensagem para pedir para eu fazer alguma coisa. Fica mais fácil, ao invés de eu levantar da minha cadeira e ir lá do outro lado da sala e falar com outro colega de trabalho, eu posso mandar um Slack, não é? Ou pode usar qualquer outro programa de comunicação interna dentro de uma empresa. Pessoas que trabalham em países diferentes e que atuam na mesma organização podem colaborar em conjunto para a construção de um projeto. Se a gente faz, por exemplo, uma videoconferência para poder discutir, não é? Pensa aí na gente, como é que a nossa forma de comunicação mudou a nossa forma de encarar a escola, o estudo, as relações de ensino-aprendizagem. Você está aí do outro lado dessa telinha, né? Do outro lado do vídeo, e eu estou aqui. E a gente está interagindo, está conversando, está aprendendo. Se tiver dúvida, você sabe que pode me mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp, pode mandar uma dúvida na plataforma e aí vai interagir com uma pessoa que está aqui ou em outro lugar do Brasil, sendo monitor, não é? Você pode conversar com seus colegas, né? Dentro do grupo aí do seu orientador, você pode conversar com pessoas de outros lugares. E aí essa relação é de trabalho e estudo, né? Não botei estudo aqui, deixa eu colocar. Né? Trabalho e estudo. E aí você pode ter uma afinidade grande com outra pessoa com a qual você nunca teve um relacionamento real, físico,
não é? De encostar, de olhar nos olhos, de medir a altura, de se ver se a pessoa é gorda ou magra. Observaram como... E como que isso pode ser bom e pode ser ruim, como diz o texto 1, né? Que fala que tudo tem seu lado bom e tudo tem seu lado ruim. O lado bom, vamos pensar em coisas positivas. Então, vamos fazer uma lista aqui de argumentos positivos. Acelera a vida, né? Acelera a agilidade na comunicação. Agilidade em todos os setores, né? Trabalho, amor, estudo e relacionamento familiar. A possibilidade de você falar com uma pessoa que você não vê há muito, muito tempo. Porque você tem as redes sociais, por exemplo, quando não tinha internet e não tinha rede social, você precisava falar com alguém, para saber a notícia daquele parente distante, se tinha notícia, né? Se essa pessoa não tivesse telefone. E aí essa pessoa te mandava uma carta, ou a notícia ia correndo até chegar a você de novo. Hoje em dia, se você souber o telefone, ou se você souber o e-mail, ou se você souber só o sobrenome, você joga numa rede social, ou joga direto no Google, e você descobre por onde anda essa pessoa, ou parente dessa pessoa, ou alguém ligado a essa pessoa. Olha só, para você que tem 20 e poucos anos, 18 anos, é uma coisa normal, natural. Para as pessoas que são um pouco mais velhas, isso seria inimaginável há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, né? O processo era muito mais lento, era muito mais demorado, né? Antigamente, por exemplo, você fazer uma reunião de trabalho, suponhamos que você trabalhasse numa multinacional, ou essas pessoas vinham para cá e reuniam-se todos, e aí tinha gasto. Peraí, vamos botar coisa boa aqui, ó. Agilidade. Economia, né? Mas aí, ó, economia. Pensa na relação de trabalho. Trabalha numa multinacional alemã e precisa juntar um monte de diretores esparramados pelo Brasil e pelo mundo. Como que faz? Juntava todo mundo, né? Pagava passagem e botava todo mundo num lugar só. Imagina como devia ser caro os gastos. Como que faz hoje? Não é? Você faz um hangout no Google ou usa qualquer outra forma de fazer uma teleconferência. Todo mundo conversa, todo mundo participa, cada um em um lugar diferente do mundo. E todo mundo se entende em tempo real. Isso não é maravilhoso? Olha a economia de tempo, de dinheiro. As relações ficam mais superficiais. Agora a gente vai ver coisa mais difícil. Fica, né? Vamos ver coisa ruim. Há uma tendência às relações pessoais serem mais superficiais. Por quê? Como é tudo muito rápido e muito econômico, como a gente pula etapas nesse processo, por exemplo, a forma de você interagir com alguém que você acabou de conhecer, né, nesse relacionamento humano que cobra aí o nosso tema. E você se interessou por uma moça, ou então você quer arrumar uma namorada. E você não conhece ninguém ao seu redor, né, no mundo real, que lhe atenda, né, que lhe chame a atenção, que você goste, que te interessa, que tem aquilo que você acha que é importante. E aí o que você faz? Você vai lá na internet, procura, né, em sites de relacionamento, pessoas com características que você gosta. Então, ela é alta, ela é magra, pode ser gordinha, né? Mas vamos aí no estereótipo que todo mundo busca. Ela tem longos cabelos, ela tem olhos verdes, ela tem mais ou menos a sua faixa de idade, né? De 18 a 24 anos. Ela tem ensino médio e cursando faculdade ou qualquer outro curso superior. Ela já tem um trabalho. Você bota todas essas características, né? Ela já viajou. Ela é uma pessoa de mente aberta, que gosta do mesmo estilo musical que você, que gosta de comida japonesa, enfim, que seja do signo tal, você sapeca tudo lá. E aí o computador vem com um robozinho e pum, mostra 10 carinhas de mulheres que parecem com o perfil que você gosta. Olha economia e agilidade. E aí você vai lendo, vai dizer, essa aqui faz isso, essa aqui gosta de chocolate branco, eu gosto de chocolate preto, e essa daqui, ela tem um piercing, não gosta de piercing, apagou. Aí chega no número 1, pronto.
Escolhi essa menina, vou conversar com ela. E aí, olha só, você pulou uma série de etapas e deixou passar uma série de coisas. Por quê? Na maioria das vezes, os relacionamentos humanos, eles se pautam não nas coisas perfeitas, mas nas imperfeições, não é? É naquele defeitinho que a pessoa que a gente está junto tem que o relacionamento dá certo, não é? Então, às vezes a gente está com uma pessoa que você acha que não tem nada a ver, não é, Alice? E aí aquele relacionamento dá certo porque é justamente o contrário daquilo que é esperado. As relações pautadas, às vezes, né, na agilidade que a rede social proporciona, fica muito superficial, porque aí você só repete um padrão, não é? Você vai só trocando de namorada e todo mundo tem a mesma cara e mais ou menos no mesmo perfil. Quando você se abre para múltiplas possibilidades, né, sem refinar demais a sua busca, o que seria, por exemplo, comum num relacionamento no mundo real, quando você está numa festa, você fala, mas eu gosto de menina de cabelo preto e olho verde, eu não quero. Mas aí você conhece uma menina que é totalmente o oposto, não é? Que é baixinha, que é gordinha, que é morena e que não tem olho verde. Mas ela tem um quê que chama a atenção. E é esse quê que não está na rede social, porque a rede social agiliza, economia tempo, mas deixa as coisas muito superficiais, que vai pautar esse relacionamento humano em algo diferente que pode dar certo. O que a gente tem hoje é um lado ruim, não é? Não estou dizendo que algumas pessoas não possam dar certo, por exemplo, em relacionamentos refinados em sites de namoro, por exemplo. Você conheceu seu namorado como, Liz? Numa festa, numa chácara. O dela foi pautada aí no relacionamento real. Eu conheci meu marido na internet. Num site de relacionamento, sabia? Já tinha tomado um pé na bunda, né, de um noivo, que foi uma desgraça na minha vida. Aí o trem deu errado, aí eu tava sozinha, abandonada. Um dia eu botei minha cara para bater e falei, deixa eu ver se eu tô muito feia aí no mundo, né, virtual. Daí apareceu um monte de gente esquisita, né, uns árabes, um povo estranho, assim, que me deixou meio assustada. E apareceu ele, que fez exatamente isso, refinou a busca e falou, gostei dela. E eu falei, não, gostei dele. Falei, não vai dar certo. Melhor eu sair fora, ele morava na mesma cidade, no outro bairro, muito perto, o mundo era muito comum. E daí a gente começou a conversar e começou a ver como o mundo é engraçado. Tínhamos muitos amigos em comum. Olha aí coisas que a internet ajudou. Por quê? Porque você joga a cara da pessoa no Facebook e você olha lá, tantos amigos em comum. Olha só, que legal, estamos aí. Dia 30 faremos 6 anos de casamento. Olha que beleza. Dia 2, né? Dia 30 foi o dia em que tudo começou. Para você ver, é pautado nessa forma de comunicação do mundo de hoje. As coisas podem dar certo e também podem dar errado. Ele podia ser um louco, um tarado que podia me atacar, podia me roubar, podia me enganar, não é? A gente não está livre disso, ok? O que a gente tem que mostrar no nosso texto, na construção do nosso texto, né? Quando for apresentar, por exemplo, na introdução, né? Quais são as formas de comunicação vigentes hoje, não é? E como elas influenciam. E aí, nesse primeiro momento, que é a apresentação do tema, que é a introdução do tema, no modelo SPSEX, você tem por obrigação usar mais ou menos 5 linhas, um parágrafo com uma frase, com orações subordinadas, já mostrando aí um encadeamento de ideia. Quando você apresentar esse tema, você já tem que dar uma pista do seu direcionamento. Como assim, Érica? Bom, você sabe, o tema já diz, você não tem outra escolha, que tem influência dessas novas formas de comunicação no relacionamento humano. Então, não dá para dizer que não tem. Tem, está escrito aqui, ó, há essa influência. O que você vai mostrar na introdução, vou botar de rosa aqui, ó, é se essa influência, ela é positiva ou ela é negativa, dependendo do seu ponto de vista, a partir da construção da tua tese. Então, logo na introdução, você vai dar pista aí se você vai tender a falar bem ou falar mal dessa influência das novas formas de comunicação, muito pautadas aí na tecnologia, na internet, dentro do relacionamento humano. Tá bom? Fez isso? Vamos fazer um rascunho,
né? Vamos fazer um modelo. Fizemos isso, beleza. Parte 2, a gente tem de 25 a 30 linhas, né? Para usar. Na parte 2, no gordo do nosso trabalho. Vou colocar aqui, ó. Introdução, vai mostrar aí se está a favor ou não da influência. Não é isso? Vai dar pista. Vai apresentar o tema e vai dar pista se você é a favor ou não, né? Se você concorda ou não que essa influência é positiva ou negativa, né? Você vai mostrar as novas formas de comunicação e vai mostrar como ela já está influenciando. E aí, quando você mostra como ela influencia, a escolha das palavras, né? A escolha lexical, vai mostrar se você tende a mostrar o lado positivo ou negativo dessa influência. Aqui, mais ou menos 5 linhas, não é isso? No desenvolvimento, aqui que vem o grosso da sua argumentação, pautado no hoje, tá bom? Então, aqui você vai, de fato, explicitar a sua tese. Se ela é favorável ou não à influência, né, dessas novas formas de comunicação no relacionamento humano. E aí você vai usar algo que é muito importante, né, que é o exemplo-chave aí, ó, exemplos reais, como que a gente encontra isso na sociedade. E aí você pode falar dos relacionamentos que dão certo ou que dão errado por conta das redes sociais, da superficialidade, da agilidade da economia, por exemplo, no mercado de trabalho, por conta... O mercado de trabalho é relacionamento humano, tá? Não está falando só de amor. Tudo isso aqui é relacionamento humano. Como que as relações entre as empresas e filiais agilizaram, né? Como a escola evoluiu com a internet, não é isso? Olha a gente aqui, ó, evoluindo a cada dia, né? Como que a família, por exemplo, você vai morar fora, e aí imagina, primeiro era uma vida para ir de navio, depois era uma vida para casa voltar, não é isso? É igual o AliExpress, você manda, compra e espera. Um dia chega uma surpresa, você não lembra nem mais o que você comprou, e aí chega o presentinho para você. A carta levava uma vida para chegar. Hoje, em tempo real, você está lá do outro lado do mundo, você grava um vídeo, mostra onde você está, como que é aquele lugar, o que você está sentindo para a sua família e para os seus amigos, tá bom? Então, aqui que você vai mostrar com exemplos reais. Posso usar alguma citação filosófica? Pode. O que é importante é que isso não deve ficar descontextualizado, tá? Isso tem que fazer parte da sua bagagem cultural. O que é isso, Érica? Bagagem cultural é tudo que a gente leu, viveu, experienciou, comeu, visitou, viajou, tá? Comeu, olha só, você vai numa festa japonesa, lá no Liberdade, lá na Liberdade, em São Paulo. Você vai comer um monte de comida diferente, não é? Vai viver a experiência muito próximo das pessoas que moram naquela determinada região. Você vai na Oktoberfest em Blumenau, né? Você vai conhecer uma cidade, pessoas com outras características físicas, que respiram e falam outro idioma com muita tranquilidade, lá em Santa Catarina, não é? Vai ouvir o tipo de música que se tocava, por exemplo, na época que os colonos foram para aquela região. Vai comer comidas características daquelas pessoas que colonizaram aquele lugar. Isso tudo vai servir de bagagem cultural para você. Você vai ao cinema, você vê um filme, você vai a uma exposição, né? Para você que está estudando, às vezes fica muito complicado pensar como que eu vou aumentar minha bagagem cultural. Domingo é o dia do seu descanso. Não vai ver desenho, nem... Quer dizer, se você quiser ver, pode, mas eu vou te dar uma dica para você usar o seu tempo livre para aumentar a bagagem cultural. Vai no museu, vai visitar um forte, vai ver uma exposição, vai ao cinema ver um filme que foge do senso comum, sabe? Esses desenhos de personagens, né? É legal, mas não engorda, não cresce, não engrandece a sua bagagem cultural. Vai a uma feira, não é? Uma feira pública, onde você vai ter contato aí com Feira das Nações, não é isso? Vai conhecer alguma coisa que foge da sua rotina, ok? Que vai te dar um conhecimento novo, uma experiência nova. Isso ajuda, né? Vai ler um livro diferente, além do que você é obrigado a ler, por exemplo, na literatura, né? Para conhecer uma outra coisa. Isso é uma forma de aumentar a bagagem cultural,
tá bom? Isso ajuda a engordar essa partezinha aqui, ó. Então, a filosofia, por exemplo, do Bauman, do Zygmunt Bauman, que está muito aí recorrente em questão... Vou botar assim o Bauman. Em relação à modernidade, né? A fluidez e a superficialidade das relações pautadas no hoje se encaixa muito bem com esse tipo de tema. Mas se você não entende nada dele, não conhece muito pouquinho, essa citação vai ficar vazia, vai ficar deslocada. Vai parecer que você copiou e colou e ficou aquele trem solto ali. Então, se você quer falar, e esse é um cara que vale a pena você estudar, tá? Então, lê alguma coisa dele, procure entender a filosofia do Bauman, por quê? Porque reflete muito do momento que a gente vive hoje, tá? E aí, se isso faz parte da sua vida, se você consegue repetir com as suas palavras o que ele pensa, o que ele disse, aí fica contextualizado. Pronto, já usei um exemplo e já usei um argumento de autoridade. Já fortaleci a parte mais importante do meu texto, que é o desenvolvimento. E aí você da turma SpaceX está livre, lá na conclusão, do que pede o Enem, por exemplo, que é sofrível, né, para muitas pessoas, a proposta de intervenção social. Se quiser fazer, não há nenhum impedimento. Inclusive, no edital, não há nada que diga que isso vai descontar algum ponto seu. O que você tem que pensar é, cabe proposta de intervenção social num tema como esse? Eu tenho uma problemática que precisa ser estancada? Eu tenho uma ferida social que precisa ser, né, curada momentaneamente para depois sanar de uma vez? Não, não tenho. Eu tenho uma reflexão muito mais pautada nas relações. Então, o que eu tenho aqui é um tema mais reflexivo. E para esse tipo de tema, não cabe proposta de intervenção social, vale só uma retomada conclusiva. Então, eu vou sintetizar em 1, 2 linhas o meu pensamento, a minha tese, que está aqui, ó, no desenvolvimento, retomada conclusiva. E pronto, acabou. Quantas linhas mais ou menos, Érica? Olha, aqui eu vou usar mais ou menos 20 para mais ou para menos. E aqui, mais ou menos 5. Aqui, às vezes, a gente pode usar um pouquinho mais e diminui daqui, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado você a compreender melhor esse tema para você construir a sua redação e ter um desempenho espetacular, tá? No seu concurso do SpaceX.